Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, a gente sempre começa o estudo de séries e transformadas de Fourier pelos sinais contínuos, tá? Até porque ele é o primeiro sinal que a gente tem mais informação a respeito dele e geralmente a gente deriva muito das coisas do mundo digital através dos sinais contínuos. Então a gente sempre começa dele mesmo, tá? A ideia que está por trás aí da série de Fourier é a seguinte: eu tenho um sinal periódico qualquer, x de t. Esse sinal ele tem um período t maiúsculo, tá? E eu quero expressar esse sinal por meio de uma combinação linear de termos senoidais. Tá? Então, a sacada do Fourier foi exatamente tentar escrever qualquer função periódica por meio de um somatório de sinais senos e cossenos. Tá? Isso dá origem à série de Fourier. A análise, ela sempre começa, né, na maior parte dos livros aí de sinais sistemas, né, que vocês têm acesso e tal, né, ela sempre parte da análise de funções exponenciais complexas contínuas. Então a ideia aqui é a seguinte: eu tenho uma classe de funções, um conjunto de funções exponenciais complexas, tá? Que aqui está designado por essa equação 1 minha aqui, tá? Φ de k de t é igual a e elevado a jk ômega 0t, em que ômega 0 é a frequência desse sinal, tá? É a frequência base desse sinal, é igual a e elevado a jkt 2π sobre t maiúsculo, tá? Esse t maiúsculo é o período do sinal. Então, esse conjunto de funções exponenciais complexas, que nada mais são, né, que sinais senoidais, né? Então, eu tenho cosseno de k ômega 0t mais j seno de k ômega 0t, para o qual todos esses sinais têm a mesma frequência base, ômega 0, tá? E cada sinal dentro desse conjunto ele vai ser um sinal caracterizado por um múltiplo dessa frequência base. Tá? Então, cada um desses sinais φ de t que estão dentro deste conjunto, ele vai ser caracterizado pela mesma frequência base ou pelo mesmo período base. Tá? Só que cada sinal deste conjunto ele vai ter um k inteiro multiplicando esse cara. Tá? Obviamente, a equação 2 é um jeito diferente de escrever isso. Tá? Então, aqui está na forma retangular. Eu tenho k cosseno de ômega 0t mais j seno de k ômega 0t. Ou seja, cada um dos sinais pertencentes a esse conjunto é um sinal senoidal complexo. Ele tem parte real e parte imaginária. A essa frequência base, a gente vai dar um nome. A gente vai dar um nome de fundamental do sinal. É a frequência do sinal periódico. Então, eu tenho um sinal periódico qualquer, esse sinal tem um período. Ele tem um período próprio dele. Esse período é o período t maiúsculo. Então, esse período t maiúsculo ele dá origem à frequência de oscilação desse sinal, a frequência desse sinal ao longo do tempo. Tá? Então, esse sinal, essa frequência base ômega 0, a gente vai dar o nome de frequência fundamental. E nesse conjunto aqui é a mesma coisa. Esse ômega 0 é a frequência fundamental de todos os senos e cossenos, né, ou de todas as funções exponenciais complexas dentro deste conjunto. Tá? E todos os demais termos, ou todas as demais frequências, que são originadas dessa frequência fundamental, a gente vai chamar de frequência harmônica, ou harmônica dessa fundamental. Então, por exemplo, eu tenho aqui, quando eu tenho uma fundamental nesse conjunto, tá? E todas as outras frequências, ou todos os outros senos e cossenos, k ômega 0t, em que cai um número inteiro, tá? Elas vão ser harmônicas dessa frequência. Todos esses sinais têm o seu período próprio, a sua frequência própria. Mas todos os sinais pertencentes a este conjunto, eles se repetem também de período em período t maiúsculo. Isso é fácil ver, né? Se eu tenho um seno de 1 Hz, ele tem um período de 1 segundo, tá? Só que esse sinal de período em 1 segundo, ele tem um período também em 2 segundos. Então, ele se repete duas vezes de 2 em 2 segundos. Então, ele também tem aquele período. O que eu estou querendo dizer é que todos os sinais que estão dentro deste conjunto, eles também se repetem com o período t. O mesmo período da fundamental. Tá? Então, todos esses sinais, eles, independente de qual é o K, eles têm um conjunto de frequências, um conjunto de pulsos que vão se repetir de T em T. Tá?
Bom, é claro que aqui a gente não vai fazer uma análise, como eu já disse, muito detida da série de Fourier. Então, eu só vou apresentar basicamente a ideia aqui, vou comentar e já vou mostrar o resultado que nos interessa. Bom, aqui a gente viu o quê? A gente viu que eu tenho esse sinal dentro desse conjunto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, um sinal que é a combinação linear de todos esses sinais do conjunto. Uma combinação linear, como vocês se lembram, é basicamente um conjunto de funções ponderado por constantes. Tá? Nesse caso aqui, o meu E elevado a j, ômega 0, 2 ômega 0t, 3 ômega 0t e assim sucessivamente, são funções complexas. E eu, sem nenhuma perda de generalidade, vou colocar também esses coeficientes aqui como sendo complexos. É a coisa mais geral que eu tenho. Tá? Então eu vou criar uma função φ de t, uma φ grandona de t, que é a combinação linear de todos esses termos que estão aqui dentro desse grande conjunto de funções exponenciais complexas E elevado a jk ômega 0t, que cada uma dessas funções elas estão baseadas numa mesma frequência fundamental ômega 0. Tá? E a ideia do Fourier, basicamente, é tentar, ou foi tentar ajustar esses coeficientes A1, A2, A3, etc., de forma que essa combinação linear aqui, ela convergisse para esse número complexo, que ela convirja para essa função complexa x de t. Tá? Então, a série de Fourier, para esse sinal periódico de período do t igual a 2π sobre ômega 0, esse sinal x de t, por enquanto ainda complexo, é um sinal que tem parte real e parte imaginária, ele é dado por esse somatório aí. É um somatório de k igual a menos infinito até infinito, de a de k é elevado a jk ômega 0t, que é a mesma coisa, substituindo o ômega 0 pelo período. Somatório de k igual a menos infinito até infinito, de a de k é elevado a jk t, multiplicado por 2π sobre o período. Tá? Lembrando que, nesse caso, ainda o a de k é um número complexo. Tá? Essa aqui é a designação mais real da série de Fourier. É uma designação para uma função complexa qualquer, x de t. A única restrição que eu estou colocando nessa função é que ela seja periódica. Tá? E eu estou tentando construir essa série de Fourier de forma que, ao calcular esses coeficientes a de k aí, eu convirja, ou eu faça que esse somatório convirja para a função x de t original. Tá? Bom, é claro que o que nos interessa aqui são as funções contínuas reais. São aquelas com as quais a gente vai trabalhar no nosso mundo físico aqui, tá? Então, claro, eu não vou mostrar aqui todo o procedimento matemático para você sair dessa série de Fourier complexa aqui e chegar nessa série de Fourier contínua. Vai envolver um pouco de álgebra complexa, tá? Um pouquinho de conjugado, complexo conjugado, ou você vai tratar um pouquinho o somatório, vai mudar um pouco as coisas, vai fazer algum algebrismo, considerando que a sua função real, ela não tem parte imaginária. Então, se ela não tem parte imaginária, o complexo conjugado dela é ela própria, tá? Então, a gente vai usar esses argumentos para fazer algum algebrismo matemático aqui nessa expressão 3 e chegar finalmente na nossa definição de série de Fourier de sinais contínuos reais. Considere um sinal periódico real x de t com período t. Esse sinal pode ser representado pela série de Fourier x de t igual a A0 mais um somatório de k igual a 1 a infinito, de uma constante a de k, cosseno de k ômega 0t, mais uma outra constante b de k, seno de k ômega 0t. O a de 0, o a de 0, o a de k, ou melhor, o a de n, né, que vai depender do k que você colocou lá, e o b de n, que vai depender do k que tem ali, ele é calculado por meio do sinal que você tem. Tá? Então, o a de 0 é 1 sobre t, a integral no período de x de t, t, ou seja, isso aqui é exatamente o valor médio da função. O an é igual a 2 sobre t, integral em um período do x de t cosseno de n ômega 0t dt. E o bn é 2 sobre t, a integral em um período do sinal x de t, do x de t seno de n ômega 0t dt. Tá? Então, quando você faz essas operações aqui para cada um desses termos a de k, você acha esses coeficientes e joga nesse somatório. Esse somatório, junto com o valor médio da função, converge para aquela função periódica.
Que é o seguinte, eu tenho aqui um sinal onda quadrada, né? E eu tenho aqui alguns termos senoidais que correspondem a essa onda quadrada. Então aqui eu tenho a fundamental, que é o que? É um seno de mesma frequência da onda quadrada. Tá? E aí eu tenho o somatório de outros senos de frequência maior, tá? E amplitude menor. Essas amplitudes de cada um desses senos, elas derivam da série de Fourier, de forma que se eu somar todos esses caras aqui, eu caio nessa representação dessa onda quadrada aqui, tá? Naturalmente aqui está representado cada uma dessas amplitudes desses senos que estão compondo esse sinal, né? E claramente a gente vê aqui que para compor esse sinal eu preciso de somar todos esses termos. E como eu escolhi apenas alguns deles, né? Nesse caso aqui eu tenho 6 harmônicas, né? A fundamental e mais 5 harmônicas, eu não tenho ainda uma onda quadrada perfeita. Para ter uma onda quadrada perfeita, eu tenho que somar infinitos termos dessa série. Bom, esse aqui é um outro exemplo, tá? Eu quero representar essa onda triangular por série de Fourier, tá? E o que a gente observa é que no caso da série de Fourier contínua, eu preciso de infinitos termos para fazer com que o meu sinal vermelho convija para o meu sinal preto. Então eu tenho uma onda quadrada, ou desculpa, uma onda triangular, ela tem um período de 1 segundo, tá? E eu começo então com um seno de uma frequência de 1 segundo, ou uma frequência de 1 Hz, e aí eu vou somando mais termos senoidais nessa curva aí até compor o triangulinho, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essa descontinuidade aqui, tá? Essa descontinuidade, ela ocorre exatamente pelo fato de você tentar expressar um sinal descontínuo, que nesse caso aqui é a onda triangular, por um sinal totalmente contínuo, sem descontinuidade, que é o caso do seno, tá? Então, naturalmente, vai aparecer esse fenômeno aqui, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, tá? Sempre que ocorrer um sinal descontínuo, periódico, descontínuo, né? Periódico, mas com uma descontinuidade, tentando ser explicada pela série de Fourier. Este outro exemplo aqui já é um exemplo um pouco mais prático, né? Então, em engenharia elétrica, né, a gente sabe quando a gente vai fazer uma retificação de onda completa de um sinal senoidal, tá? Basicamente, isso vai fazer o seguinte: eu vou pegar a parte negativa do seno e vou refletir. Ou seja, a minha onda vai ficar desse tipo aqui, tá? Então, quando eu faço uma retificação de onda completa no meu sinal, por exemplo, que está aí na rede de 220 volts, tá? Eu vou chegar a um sinal desse tipo aqui, tá? Bom, eu estou considerando que esse sinal senoidal, de tensão senoidal, que está ali na minha tomada, é 220 raiz de 2, tá? Então isso aqui é a tensão de pico desse sinal, 220 a tensão RMS, e 60 Hz. Encontre a representação dessa primeira etapa de retificação por uma série de Fourier contínua, tá? Bom, o exercício então é esse aqui, tá? Eu tenho aqui V de t é igual a 220 a raiz de 2 do módulo de seno de 2π 60t, tá? Naturalmente, a gente vê aqui que a frequência desse sinal aqui é o dobro da frequência do sinal original, é o dobro do sinal senoidal que lhe deu origem. Então, o sinal que está lá na rede, ele é de 60 Hz. Quando eu tomar essa retificação de onda completa, né, ele vai ficar com 120 Hz, tá? Então, a frequência fundamental deste sinal aqui por série de Fourier, ele vai ser 2π 120 Hz, tá? Um outro fato interessante é que o V de t é um sinal par. Quando essa função x de t minha aqui é uma função par, ou seja, o que acontece na parte positiva é espelhada na parte negativa, tá? Então, o que acontece de um lado acontece do outro, do eixo da ordenada. Essa função não tem os termos em seno. Desculpa se eu falei cosseno. Os termos em seno dessa série. Só vai ter os termos em cosseno dessa série, tá? Então, todos esses parâmetros b de k aqui vão dar zero. Basta você pegar essa função e integrar multiplicando com seno. Essa integral aqui vai dar zero para qualquer k, tá? Então, só vou ter esse termo aqui. Se, por outro lado, essa função é uma função ímpar, ou seja, x de t é igual a menos x de menos t, ou seja, ela é espelhada em torno do eixo das abscissas, né? Mas o primeiro quadrante sendo igual ao terceiro quadrante, acontece o contrário. Essa função aqui é que zera. Então, todos os radicais dados por essa integral aqui vão zerar, tá?
É a consequência da multiplicação dessa função pela função cosseno, que é uma função par. Então, quando eu pegar essa função aqui e fizer o cálculo dela, isso aqui fatalmente vai dar zero para todos esses termos, tá? Bom, então nesse caso aqui, eu tenho uma função que ela é par, então ela não vai ter os termos bm. Eu vou calcular o valor médio da função, o valor médio dessa função aqui vai dar 440 raiz de 2 sobre π. Basta eu pegar e integrar em um período essa função, tá? Já o termo AM, né, ele vai ser 2 sobre t, a integral de 0 a t em um período de v de t cosseno de m ômega 0 t dt, tá? E quando eu resolvo essa integral aqui, sabendo que o v de t é seno de 120 πt, e aqui eu tenho cosseno de 240 π mt, porque o ômega 0 é 120, né? Depois de fazer essa integração usando essa propriedade trigonométrica aqui, a gente chega que os valores de AM são iguais a menos 880 raiz de 2 sobre π 2m mais 1, que multiplica 2m menos 1. Então isso aqui é uma consequência de integrar isso aqui para achar os vários coeficientes de AM. Note que, obviamente, esses coeficientes de AM eles vão diminuir na medida que o m vai aumentando, tá? E a gente consegue ver, então, como que se comporta esse sinal. Então, o v de t expresso pelaquela curva tracejada preta, né? Ou é exatamente essa expressão. Eu tenho um seno, eu tenho um valor médio, que é o 440 raiz de 2 π, e aí eu tenho os termos cossenoidais que vão entrar naquele somatório, tá? E aí eles vão, na medida que o m vai aumentando, eles vão convergindo para aquele sinal original. Converge até bem rápido, tá? Bom, agora a gente tem que falar um pouco sobre convergência. O que a gente está falando de convergência? O Fourier, quando ele falou que qualquer sinal periódico ele poderia ser representado pelas suas séries, ele cometia um erro teórico, tá? O de convergência. Ele tem que provar convergência. Quando eu falo que uma determinada função ela pode ser representada de alguma forma por alguma série, eu tenho que garantir a convergência daquela série, ou pelo menos o raio de convergência daquela série para uma determinada classe de funções. Não adianta falar que x de t converge para um somatório de senos e cossenos. A gente fala isso no nosso dia a dia de engenharia, mas isso do ponto de vista de matemática é uma coisa incompleta. A gente precisa provar essa convergência. Tá? E foi exatamente aqui que o Fourier teve alguma dificuldade, porque ele não apresentou um estudo mais detalhado a respeito desta questão de convergência. Tá? O Euler e o Lagrange já sabiam, eles já conheciam esses resultados propostos pelo Fourier bem antes dele propor esse resultado dos estudos dele, tá? Mas eles ainda estavam um pouco reticentes em relação a essa convergência, tá? Se um somatório de funções contínuas, ela poderia ser capaz de representar qualquer sinal, mesmo sinais descontínuos. Então a dúvida que sempre girou em torno desses sinais que quando é periódico contínuo, maravilha, era fácil provar, mas quando o sinal tinha algum tipo de descontinuidade, mesmo que você mostre que funciona, você não consegue garantir que funciona sempre, ou em que condições funciona, tá? Então, por exemplo, quando se tratava de ondas quadradas, isso causava um pouco de problema. Além disso, aparecia aquele fenômeno que é o fenômeno que a gente chama de fenômeno de Gibbs, tá? O fenômeno de Gibbs é basicamente o seguinte: quando a série de Fourier ela se aproxima de uma descontinuidade, aparecem oscilações em torno daquela descontinuidade, tá? E essas oscilações, ela vai em torno desse valor médio, e as amplitudes ela não cresce na medida que você aumenta o número de termos. Chega um valor máximo de amplitude que é dado para um dado valor de termo, né? Isso aqui a gente pode ver, por exemplo, nessa figura aqui de uma forma bem clara, tá? Você vai ver que na medida que você vai aproximando da descontinuidade, você vai tendo essas oscilações. Essa oscilação ela passa exatamente aqui pelo valor médio, tá? E essa amplitude aqui ela converge, ela não aumenta na medida que você aumenta muito o número de termos, ela converge para um valor máximo. Quem mostrou isso foi um matemático chamado Gibbs, tá? E esse fenômeno de Gibbs associado a essa problemática da descontinuidade, já que esse fenômeno aparece
fundamentalmente em descontinuidades, levou a um certo ceticismo com relação à convergência da série de Fourier para casos mais gerais. Quem resolveu esta questão foi um estudante de Fourier, tá? Um cara que veio depois de Fourier chamado Dirichlet, tá? Então Dirichlet conseguiu estabelecer o teorema de convergência da série de Fourier, ou seja, o teorema que garante em que casos a série de Fourier converge e em que casos a série de Fourier não converge, tá? Então a série de Fourier associada a um sinal periódico x de t de período t, ela vai convergir para o x de t, no sentido em que esta série representa perfeitamente bem o sinal de origem se as seguintes condições forem satisfeitas. Ou seja, o Dirichlet nos disse o seguinte: quando eu tentar pegar um sinal periódico x de t e explicar por meio de uma série esse sinal, uma série de Fourier este sinal, essa série ela vai convergir para esse sinal do ponto de vista de que, se eu tomar todos os termos infinitos, aquela série representa o sinal original se essas condições forem satisfeitas por esse sinal. A primeira é que o sinal ele tem que ser absolutamente integrável sobre um período. Em um período, ele não pode explodir. Tá? Então, quando eu tomar a integral desse sinal, do módulo desse sinal em um período, isso tem que ser um número. Isso não pode explodir, não pode virar infinito. Tá? Segunda condição, que em um período, o sinal possui um número finito de máximos e mínimos. Ele pode ter vários máximos e mínimos em um período, mas esse número de máximos e mínimos tem que ser finito. Eu não posso ter um número infinito de máximos e mínimos no mesmo período. Se isso ocorrer, a série de Fourier não converge. Terceiro, em um período, o número de descontinuidades tem que ser finito, tá? Então tem que ter um número máximo, um número finito de descontinuidades. Eu posso ter várias descontinuidades, tá? Mas tem que ser um número finito, não pode ser infinito. Então, se você observar, a gente está tratando aqui de condições que não são restritivas para o nosso caso de engenharia geral, tá? A gente vai ver já já, tá? E todos esses problemas e todas essas questões aqui da convergência, elas estão associadas exatamente a a questão do sinal em si ele ser comportado, ou seja, ele não ter nenhum tipo de questão mais grave, que em um período ele divirja. Note que a gente pode tentar calcular um sinal, a série de Fourier de sinais que em um período eles são impulsivos, desde que seja um impulsivo delta de Dirac, né? Cuja integral seja finita, tá? Apesar do valor ser infinito. Tá? O que não pode ocorrer é a integral em um período da função, a função explodir. E assim como questões como um número máximos e mínimos finito e descontinuidades finitas. Tá? Note que essas condições aí que o Dirichlet coloca pra gente, elas são atendidas pela maioria absurda de casos de engenharia que a gente está interessado, tá? Então, a questão de convergência aqui pra gente não é uma questão grave, se a gente é engenheiro, tá? Se a gente está interessado em processamento de sinais, tá? E isso faz com que a gente tenha aquela máxima, né, de afirmar que a série de Fourier representa bem qualquer sinal periódico. Não, isso acontece por causa dos nossos sinais, tá? Dos nossos sinais de processamento digital de sinais. Mas se eu pegar uma função matemática que vira um desses três pressupostos aí, a série de Fourier não vai convergir. A série não vai bater com a função original. Bom, mas a gente tem que ver então que diacho de funções são essas para as quais a série de Fourier não converge, né? Bom, note então, isso aí é uma figura do Oppenheim, tá? É um livro de sinais e sistemas muito importante, tá? Da qual eu me apropriei dessa figura aí, com crédito, naturalmente, aos autores. O primeiro sinal é um sinal que ele não é absolutamente integrável em um período. Note que ele se repete, ele é periódico, tá? Mas em um período o que acontece é o seguinte, essa função aqui ela vai para infinito. Se eu tomar a integral em um período aqui, essa integral vai ser infinita. Então esse sinal aqui não tem série de Fourier para ela. Essa descontinuidade que acontece aqui não é representável por uma série de Fourier. Não tem como a série de Fourier convergir para isso aqui.
Tá? Porque a gente tem que lembrar que a nossa série de Fourier são feitas, são compostas, né, de sinais senos e cossenos, que são sinais que são contínuos e que não explodem em um período. Então é difícil um sinal que não explode representar uma coisa que explode, mesmo que eu esteja fazendo uma série infinita deles. Um sinal que tem um número infinito de máximos e mínimos, né, seria um sinal como esse aqui. Note que em um período eu tenho. É melhor ver de trás para frente, né? Esse sinal ele começa aqui com uma frequência baixa, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando até ter frequência infinita. Ou seja, eu tenho infinitos máximos e mínimos nessa regiãozinha aqui. Note, se você lembra, a série de Fourier ela tem um problema de convergência exatamente nas descontinuidades, né? Então isso aqui vai ser encarado pela série como uma forma de descontinuidade, né? Quando isso aqui for levado para o infinito, e naturalmente a série vai ter problema para representar isso aqui, tá? E aqui um outro sinal, né? Que tem aquela característica de ter uma quantidade infinita de descontinuidades, tá? Pense isso aqui como se fosse um fractal, né? Em um período você consegue sempre quebrar isso aí em um quadradinho menor, ou seja, você tem um número infinito de degrauzinhos aqui, até chegar no próximo período. Olha, você tem um número infinito de degrauzinhos, você tem um número infinito de problemas exatamente de convergência quando ocorre aquelas descontinuidades. Portanto, para esses sinais aqui a série de Fourier não vai convergir, tá? Mas esses sinais não são casos de importância para a gente, tá? A gente está mesmo interessado em sinais que são muitíssimo mais comportados do que esses aí no nosso caso de engenharia. É isso aí, até mais, valeu pela atenção, fico por aqui. Tchau.